Olá, eu sou o professor Renato Lessa, professor de História, e hoje nós vamos estudar como a Mesopotâmia foi formada com povos tão diferentes que ao mesmo tempo enriqueceram a cultura deste povo, que até hoje nós temos heranças culturais e históricas no mundo. Os sumérios foram responsáveis por criarem as cidades-estado. Ela era totalmente independente de qualquer outra cidade que existisse na região onde ela estava. Então, na Mesopotâmia, no período em que os sumérios governavam, não existia a possibilidade de uma pessoa mandar em várias cidades-estados. Na verdade, o que acontecia era o Patese, lembra do Patese, o homem mais velho, era ele que governava ali a sua cidade-estado. Então nós temos a cidade-estado A, a cidade-estado B, a cidade-estado C. Cada uma dessas cidades, elas eram mandadas por pessoas diferentes, que eram homens considerados mais velhos da sociedade. E por isso, os mesopotâmicos começaram então a dividir uma sociedade. Assim como nós temos hoje no Brasil os estados que são separados e cada um possui a sua forma de governo, assim era na época dos mesopotâmicos. As cidades-estado, elas eram cidades independentes e eles vão do ano de 2800 até o ano de 2300. Lembra que a ordem era decrescente, então eles contavam de 2800 até 2300. Quando chegou no ano de 2300, eles foram aqui dominados por outro povo, que nós vamos chamar de acádios. Os acádios começaram a ver que era possível dominar aquela região, e os sumérios continuaram vivendo, sendo que agora os acádios dominam a região, e pertinho deles existia também um outro grupo no mesmo período que estava se desenvolvendo. No ano de 1850, babilônicos e assírios começam a governar o território norte da Mesopotâmia. Então nós temos ali na região norte, em 1850 a.C., babilônicos e assírios mandando. Como funcionava o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi, ele era conhecido por olho, dente por dente e vida por vida. Então aquilo que você fizesse ao seu próximo, você também receberia. Por que o nome dessa pedra é Código de Hammurabi? Porque Hammurabi era o rei que governava a Babilônia neste período. Então ele criou as leis e ele então deu seu próprio nome para o Código de Leis. Então ficou chamado ou conhecido como Código de Hammurabi. Ele era conhecido como Lei de Talião. Talião significa tal qual, igual. Então, se você fizesse algo de ruim para a pessoa, você receberia da mesma forma. Ah, mas eu não tive a intenção de machucar a pessoa, eu não tive a intenção de cometer um ato ruim. Não existia a possibilidade de perdão naquela época. Era, você cometeu, você paga da mesma forma. Então imagina hoje a nossa sociedade se nós ainda tivéssemos o Código de Hammurabi. Na verdade, a nossa sociedade poderia até chegar ao fim. Por quê? Com tanta maldade, com tanta coisa ruim acontecendo no mundo, o homem ele poderia se aproveitar dessas leis, até mesmo acabar com o seu próximo. E isso, é claro, isso não faz parte de uma sociedade correta ou de uma sociedade justa. Esta imagem representa uma charge da forma como os mesopotâmicos interpretavam o Código de Hammurabi. Vejamos como era uma sociedade cruel e ao mesmo tempo injusta. Através da charge, você pode ver que Hammurabi está condenando um arquiteto que construiu uma casa e esta casa caiu
por conta de algum acidente. E ele deveria então pagar da mesma forma. Iria morrer pela casa que ele construiu e caiu. Só que os assírios eles eram conhecidos não pelo código de Hammurabi ou pelas leis que eles criavam. Os assírios eram conhecidos por ser um povo violento. Eles eram um dos povos mais perigosos da época e mais temidos também de todos. Só para vocês terem uma ideia, quando os assírios dominavam uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era pegar quem governava e executá-lo na frente de toda a cidade, para que aquilo servisse de exemplo. E dessa forma, eles causavam medo para todos aqueles que tentassem se aproximar de uma cidade que era governada pelos assírios. Eles começaram a usar uma nova tática de guerra, que até então os povos ali da Mesopotâmia não utilizavam, que era o arco e a flecha, e também montados a cavalo. E dessa forma eles dominaram várias cidades. Uma das cidades mais importantes dos assírios é conhecida de quase todos, e provavelmente você já conhece, que é a cidade de Nínive. É aquela cidade mesmo lá da história de Jonas na barriga do peixe. E essa cidade ficou conhecida por ser uma cidade corrupta. Daí dá para entender o porquê que a maldade foi tão grande. E nós vamos ver que os assírios eles começam a governar a partir do ano de 2300, ali na região norte, juntamente com os babilônicos, só que os dois praticamente ali estavam se entendendo, vamos dizer assim. Em 1850, os assírios começaram então o seu domínio, sendo que em 1600 nós vamos ver que eles ainda estão se desenvolvendo. Em 1363 é o auge dos assírios. Nesse período, eles conseguem governar e dominar várias outras partes da Mesopotâmia. E nós vamos ver que quando chega ao ano 600 a.C., é o período de decadência dos assírios. E agora, esse território vai ser dominado por outro povo, que nós vamos chamar agora de caldeus. Nós vamos conhecer um pouco dos caldeus e vamos ver que os caldeus também eram babilônicos. E dessa forma, eles ficaram famosos por algumas características. Lembra? O primeiro governo dos babilônicos foi lá com o rei Hammurabi. Isso por volta do ano de 1850. Agora, a fama da Babilônia são os conhecidos jardins suspensos da Babilônia. Quem era o rei nessa época? Era Nabucodonosor. Nabucodonosor você já conhece, porque você conhece a história de Daniel e seus amigos que foram levados para a Babilônia. É esse rei mesmo, Nabucodonosor. Ele cria então o jardim suspenso. Qual era a ideia do jardim suspenso? Era que de longe a pessoa conseguisse enxergar uma vegetação que estaria flutuando. Essa vegetação que estaria flutuando, na verdade, elas estavam apenas presas às paredes da cidade. Os historiadores defendem que ele criou esse jardim para a sua esposa. Foi um presente que ele deu porque ela sentia saudade da cidade que ela viveu. Entretanto, não existe nenhuma comprovação de que esses jardins de fato existiram. Nós vamos ver que entre as 7 maravilhas do mundo antigo está o jardim suspenso da Babilônia, que foi criado por Nabucodonosor. Ele foi conhecido também por ser uma pessoa que fez com que a Babilônia crescesse, com que seu império ficasse cada vez mais forte. E no governo dele continuou existindo a construção dos zigurates, que eram os templos. E nós vamos ver que Nabucodonosor, por mais que a gente conheça a história dele como sendo uma pessoa em que jogou Daniel na cova, uma pessoa que jogou os amigos de Daniel lá na fornalha, ele era uma pessoa que ouvia a população. Então, em alguns casos, a população pobre ela deixou de pagar impostos.
Vale lembrar também que a Babilônia era uma das cidades mais belas, se não a mais bela da época. E assim podemos ver que vários povos foram responsáveis pela rica cultura dos mesopotâmicos. E agora vamos ver o nosso próximo povo, que é o povo egípcio. Veremos que a história deles não é uma história feita somente com pirâmides, mas também feita com guerras, uma história cheia de cultura. Até a próxima aula. Abraço, pessoal!